Olá, meu irmão, olá, minha irmã, graça e paz, que Deus nos abençoe nesse dia com a compreensão da Sua palavra. Eu me chamo Pastor Luciano Novaes Cardoso e quero mais uma vez compartilhar com você de uma santa porção da palavra de Deus. Abra sua Bíblia na primeira epístola de Pedro, capítulo 3. Nós leremos do versículo 1 ao versículo 7. 1 Pedro 3, do versículo 1 ao versículo 7. A importância do testemunho no lar. A importância do testemunho no lar. Diz assim a palavra de Deus: Mulheres, sede vós igualmente submissas aos vossos próprios maridos, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra, por meio do procedimento de sua esposa, ao observar o vosso honesto comportamento cheio de temor. Não seja o adorno da esposa o que é exterior, como frisado de cabelos, adereços de ouros, aparato de vestuário. Seja, porém, o homem interior do coração, unido ao incorruptível, traje de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Pois foi assim também que a si mesmo se ataviaram outrora as santas mulheres que esperavam em Deus, estando submissas aos seus próprios maridos, como fazia Sara, que obedeceu a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós vos tornaste filha, praticando o bem e não temendo perturbação alguma. Maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar com discernimento, e tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil, tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. A importância do testemunho no lar. A base da vida familiar está no casal. Desde o Gênesis, o Senhor nos ordena, portanto, deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão ambos uma só carne. Uma das grandes dificuldades na família é o relacionamento conjugal, o relacionamento entre os casais. E essa dificuldade ganha contornos de drama quando um dos cônjuges não obedecem à palavra, não serve ao nosso Deus. Isso exige daquele que serve um testemunho ainda maior. É mais comum nós vermos mulheres crentes com maridos descrentes, mas também há maridos descrentes com esposas, maridos crentes, melhor dizendo, com esposas descrentes. Nesse texto, o apóstolo Pedro nos fala da importância do exemplo da nossa vida no lar. Não adianta nós sermos crentes em diversas áreas da nossa vida, no trabalho, nos clubes que frequentamos, entre os colegas, entre os amigos, se no seio da nossa família não há testemunho, não há vida, não há fé. Uma das grandes angústias das mulheres cristãs, e até cobrança da igreja, é que ela ganhe seu marido para Cristo. Nesse texto, no qual Pedro vem falando de Jesus como exemplo de submissão, exigindo que o servo seja submisso ao seu Senhor, ele mostra que o cristianismo vai ganhando as pessoas pelo exemplo de submissão, porque a fé cristã nos ensina a considerar o outro superior a nós mesmos. Ele diz: mulheres, sede vós igualmente, ou seja, igual ao servo, submissas aos vossos próprios maridos, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavras. Aqui está o segredo, querida. Se o seu marido é descrente, o seu dever é testemunhar e ganhá-lo sem palavras, pelo seu exemplo. Porque na multidão de palavras não falta transgressões. Muitas vezes é justamente pelo excesso de palavras que você afasta seu marido da graça do Evangelho, que você afasta seu marido do seio da igreja. É por meio do procedimento da esposa, em seu porte honesto, em seu comportamento cheio de temor. Não é o adorno exterior. Aqui eu chamo a atenção para a ideia de que alguns têm de que Pedro está condenando a mulher se embelezar, a mulher usar adereços, a mulher arrumar o cabelo. Não é nada disso. Pedro em momento nenhum condena, mas a beleza da mulher cristã não pode consistir nisso, na aparência. Pelo contrário, é no homem interior do coração, unido a um traje. Que tipo de traje ele está falando aqui? De um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. É a essência e não a aparência. É o interior unido à beleza do exterior. Foi por isso que Jesus disse: limpa primeiro o interior do copo para depois limpar o exterior.
Não há problema nenhum de você se arrumar, de você se embelezar, mas o fundamento da beleza cristã não está nisso. Está no seu testemunho, está no fato de você ser uma nova criatura em Cristo Jesus. Isso que é importante. Por isso, a mulher deve, por meio da submissão, conquistar o seu marido. E esse texto é muitas vezes utilizado para alguns homens que querem humilhar sua esposa, que querem subjugá-la. Todo homem opressor, ditador, déspota em seu lar gosta de evocar esse texto para mostrar: eu sou o dono daqui, eu sou o líder. Só que ele se esquece que, semelhante ao que Paulo nos fala em Efésios, quando ele diz que as mulheres devem ser submissas aos seus maridos como ao Senhor, Paulo chama a atenção do marido: vós, maridos, amai as vossas esposas como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. A exigência para o marido é maior, porque o amor do marido tem que ser sacrificial. O amor do marido tem que ser semelhante ao de Cristo. E a Bíblia nos diz em João 13 que Jesus, tendo-os amado, amou até o fim. Esse é o nosso padrão. Por isso Pedro agora chama a atenção dos homens, porque talvez alguns, ouvindo isso, se alegravam, e isso não era muito estranho à cultura greco-romana. A mulher era submissa, não tinha discussão. Mas aqui vem o grande salto do cristianismo. A exigência que o marido também se comporte de forma adequada. Maridos, vós, igualmente, vivei a vida comum do lar com discernimento, com sabedoria, tendo consideração para com a vossa esposa como parte mais frágil. Tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça da vida. Ela também vai herdar a vida eterna. Ela também será convocada por Deus para o novo céus e nova terra. Ela é sua irmã em Cristo, então tratai-a dignamente como vaso mais frágil, como um cristal, que a gente não deixa em qualquer lugar, que a gente não pega de qualquer jeito porque é frágil, exige de nós delicadeza no toque, no tato. Esse é o grande salto de sabedoria que a Bíblia nos dá. Você, marido, que lidera a sua família, precisa tratar a sua esposa como vaso mais frágil. Não no sentido de diminuí-la, mas no sentido de delicadeza que você precisa ter. Que você precisa entender e atuar dessa forma e se preocupar com isso. A mulher é mais sensível. E muitas vezes o homem quer que ela tenha atitudes de homem. Eu falei uma besteira, por que você está ofendida? Porque ela é mulher, ela entende de outra forma. Ela não entende como o homem entende. Porque você precisa ter discernimento espiritual. Saber que a forma como você trata o seu marido interfere, melhor dizendo, saber que a forma como você trata a sua mulher interfere na sua relação com Deus. E isso é que muita gente talvez se esqueça. Por quê? O texto nos diz: para que não se interrompam as vossas orações. Se você maltrata, humilha, diminui sua esposa, suas orações serão interrompidas. Deus não atenderá às suas orações. Deus não dará ouvido a você porque você está falhando na liderança que Deus te deu. Este é o segredo que muita gente não entende. E, infelizmente, 30% das mulheres agredidas no lar são evangélicas. Essa é uma estatística que a Mackenzie tem. Lamentavelmente, muitas mulheres evangélicas apanham de maridos com a Bíblia debaixo do braço. Uma atitude pecaminosa, uma atitude que fere a ética cristã, porque o desejo de Deus é que o casal se complete. A mulher é diferente do homem para que possam se completar, para que possam aprender um com o outro. O homem aprende com a mulher e a mulher aprende com o homem, para que ambos possam crescer juntos, para que haja saúde no lar, para que haja equilíbrio no lar, para que haja harmonia. O casal é diferente justamente para que um acrescente algo ao outro. Um é mais sério, outro é mais descontraído. Um é mais organizado, o outro é mais desorganizado. Um é mais extrovertido, o outro é mais tímido e introvertido, e é assim em todos os casais, porque a ideia é a ideia de que vocês se completem e não se machuquem e não sejam rivais uns dos outros. Portanto, meu querido, minha querida, nesse dia, mais do que nunca, nós estamos sendo exigidos a testemunhar da graça de Deus em nosso lar. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus.